Para exemplificar como reduzir o peso de uma imagem, eu escolhi uma imagem da minha máquina fotográfica, né, formato RAW, né, da própria máquina nativa. Ela pesa 14,7 megabytes. Bom, vou abri-la no Photoshop. O Photoshop me abre o Câmera RAW para poder revelar esse negativo. Não vou fazer isso agora, porque não é o foco deste tutorial. Então, abri a imagem no Photoshop. Como eu vou saber o tamanho da imagem? Eu venho em tamanho da imagem, imagem, menu imagem, tamanho da imagem. Ele me abre uma janela em que ele me fala que na realidade essa imagem ela teria 34 megas, é que o formato RAW já diminuiu ela um tanto, né, porque não é um formato em pixel, né, é um formato apenas descritivo. E as dimensões seriam de 4.000 pixels por 3.000 pixels. Por isso que eu falo, a gente não pode confundir resolução e dimensão, tamanho. As dimensões, o tamanho, é sempre dado em pixel. A resolução, ela vai me dizer quando da saída impressa, qual o tamanho em centímetros. Quando eu ponho 300 dpi, ela fica com 30 centímetros, mas é 4.000 pixels de largura. Se eu vier com 72 dpi, ela vai ficar com 141 centímetros, mas ela continua com 4.000 pixels de largura. Então, sempre que a gente for pensar em tamanho para a imagem digital, para a web, a gente sempre vai usar como unidade pixel, nunca centímetro, polegada, metro. No mundo digital a gente usa pixel. Bom, então a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o tamanho que eu vou precisar usar no meu template, na minha página do site. Vamos supor que eu queira que essa imagem ocupe uma tela inteira. E uma tela inteira em Full HD, né? Que é a resolução de grande parte dos monitores hoje em dia. Então, o Full HD tem uma largura de 1920 pixels por 1280. No caso, se eu mantiver a proporção, eu só mantive a largura e a altura ele automaticamente me traduziu. Então, agora eu vou redimensionar a imagem e vocês vão ver que na tela realmente ela ficou menor. Tá? Lembrando que o Photoshop está me mostrando ela a 25%. Ok? Se eu der um clique duplo na lupa, ele vem me mostrar a 100%, que é maior do que esse quadro que está aqui, né? Bom, se a gente der 2 cliques na mão, ele me dá o tamanho para poder visualizar a imagem como um todo nesse quadro. Bom, então agora, qual o tamanho dessa imagem? Aqui embaixo eu tenho essa informação, 7,9 megas. Isso ainda é extremamente gigantesco para a gente utilizá-la para uma página web.
Então, o que a gente tem que fazer é compactar, uma vez que eu a reduzi para o tamanho. O Photoshop, ele tem um mecanismo próprio para fazer essa compactação, que se encontra em Arquivo, Exportar, Salvar para a Web. Isso no CC 2015 que eu estou usando. No CC anterior, ele ficava depois do salvar como, dependendo da versão do Photoshop que vocês estão usando. Então, salvar para a web, legado. Ele vai abrir uma janela, eu vou ampliar essa janela.